Começar essa manhã tomando o nosso café de todos os dias, falando sobre a palavra de Deus. E hoje o Evangelho nos apresenta uma cena que pode nos ensinar muito sobre o que realmente buscamos na vida. A multidão está atrás de Jesus, mas por que será que eles o procuram, hein? Eles o buscaram porque estavam satisfeitos com o milagre do pão. Mas Jesus logo percebe que a busca deles não era pela verdadeira mudança, nem pela transformação que ele oferece. Jesus diz algo muito direto: não trabalhem pelo alimento que se acaba, mas pelo que permanece até a vida eterna. Ou seja, ele está nos convidando a refletir. O que estamos buscando? Será que estamos apenas atrás daquilo que é passageiro, como o pão que comemos, ou daquilo que é eterno, como a verdadeira paz e a vida em abundância que ele oferece? E quando a multidão pergunta a Jesus o que devemos fazer para realizar as obras de Deus, ele responde: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Jesus é o pão que sacia a nossa fome mais profunda e nossa tarefa é crer nele, confiar nele para o nosso sustento espiritual. Hoje Cristo nos convida a refletir. Você aí tem buscado Jesus apenas para satisfazer necessidades momentâneas? Como podemos então focar no que realmente é eterno e não no que é passageiro? Às vezes achamos que precisamos de tantas coisas materiais para sermos felizes, mas o alimento que Jesus oferece vai muito além do pão. E é sobre isso que a gente vai falar nessa manhã. Ele quer nos dar a vida plena, abundante, eterna, e a gente vai tratar desse assunto. Hoje recebendo aqui um convidado novo, o Padre Jean Carlos, missionário redentorista. Você aí ainda não conhece tão bem, a gente vai aproveitar esse momento aqui para apresentar a sua bênção, Padre. Deus te abençoe, filho. Pode ficar à vontade aí, para a gente começar aqui essa nossa conversa. E antes do nosso bate-papo, vou oferecer um café aqui para o senhor, para que a gente comece bem a nossa manhã. Padre que veio de Fortaleza, é isso? Isso. Vou pedir para o senhor se apresentar para quem está nos acompanhando e ainda não conhece. Olá, bom dia a todos. Eu sou o Padre Jean Carlos, sou missionário redentorista. É uma alegria poder estar aqui com vocês nesse Santo Café. Eu sou natural de Fortaleza, mas sempre gosto de ratificar uma coisa, viu? Eu sou iguatuense. Interior do estado do Ceará, que é onde a minha família inteira está hoje. Então, é uma alegria poder estar aqui com vocês e agora trabalhando aqui junto com o Santuário do Divino Pai Eterno, acolhendo todos esses romeiros e romeiras do Pai, a todo que faz parte dessa família de amor. Muito bem, então o senhor já conhece aqui o santuário, já está aqui há alguns dias, né? Uma semana. Amanhã faz 7 dias, uma semana. E já conhece a Romaria de Trindade? Já veio a Trindade em outras ocasiões? Já vim outras vezes, mas apenas como convidado, passageiro, reuniões, mas como devoto, não é? Como peregrino e como aquele que há de trabalhar. Agora sim, a primeira vez, e também a primeira vez que faço parte dessa equipe missionária do santuário e também da Romaria. Nunca tinha participado também. Muito bem, tenho certeza que vai gostar bastante. Então o senhor vai estar sempre por aqui, sinal de que vai, em várias ocasiões, tomar esse santo café aqui com a gente na TV Pai Eterno. Desde já, deixa aqui nosso muito obrigado pela presença e dou as boas-vindas aqui à TV Pai Eterno também. Obrigado. Padre, então, queria que o senhor começasse. O senhor acabou de celebrar a Santa Missa, o pessoal de casa rezou junto com a gente. Quero que o senhor nos diga qual que é a mensagem principal desse evangelho que a gente ouve hoje, que a gente medita hoje. O Evangelho de hoje nos interpela a darmos uma resposta. Da mesma forma como o Cristo perguntou a nós ontem, tu me amas, Pedro? Então, tu me amas, você que está em casa? É necessário darmos essa resposta no cotidiano da nossa vida. Então, hoje, a pergunta, mais uma vez, ele pergunta a nós: o que é que você está procurando em mim? Você está procurando apenas benefícios? Você está procurando apenas sanar a essas necessidades temporárias, passageiras? Ou você está buscando a mim por mim mesmo? Santo Afonso Maria de Ligório nos ensina que nós devemos buscar a Deus porque Deus é bom, nada mais. E nós caímos na tentação, muitas e muitas vezes, de buscar a Deus de acordo com as nossas necessidades. Talvez, que seja essa a nossa maior debandada de fiéis da nossa igreja.
porque buscam a Jesus não pelo que Ele é, mas para sanar as nossas necessidades terrenas. Assim como buscavam ao Cristo apenas para sanar a sua fome de pão, muitos buscam a Jesus apenas para sanar as suas necessidades terrenas. E saem buscando em todos os lugares um Jesus não à medida de Deus, do Pai, mas à sua própria medida. Quantas vezes, né, a gente vê testemunhos aí de pessoas que vão atrás da igreja para ter benefício financeiro, a pessoa reza ali para isso, e a gente acaba se esquecendo da verdadeira essência, do que é buscar Jesus pelas razões certas, né? E Jesus fala lá nesse evangelho de hoje, evangelho que nos alerta sobre o que significa buscar Jesus pelas razões erradas. Eu queria que o senhor dissesse sobre isso pra gente. O que significa buscar Jesus pelas razões erradas? É isso que a gente está tratando, né? Santo Afonso, mais uma vez, nos ensina que nós devemos pedir uma única coisa a Deus, que é a graça do seu Espírito. Todas as vezes que nós pedimos o Espírito Santo de Deus, tudo mais é nos dado, porque Ele sabe de nossas necessidades. Mas pela nossa debilidade humana, pela nossa fragilidade, e nós acabamos transformando esse pedido a Deus, que seria do seu Espírito, em coisas terrenas. Não que seja ruim a gente pedir, suplicar pelas nossas necessidades temporais, mas o nosso pedido ao Pai não pode ser um pedido por algo perecível. Como podemos pedir a Deus, que é eterno, algo que se acaba? Então, é necessário que nós façamos os nossos pedidos ao Senhor daquilo que é eterno, o seu Espírito, os seus dons, a sua fortaleza, o seu reino. Então, todas as vezes que nós desvirtuamos desses pedidos, nós caímos no erro de pedir aquilo que é efêmero. E a gente escuta muito nas confissões quando alguém diz: "Ah, padre, eu pedi tanto a Deus uma moto, eu pedi tanto a Deus um carro, eu pedi tanto a Deus uma casa, pedi tanto a Deus que desse certo aquela coisa." Queridos irmãos e irmãs que nos vê e escuta aqui nesta manhã, nesse Santo Café, Deus sempre nos escuta, Deus sempre sana as nossas necessidades. E todas as vezes que nós pedimos aquilo que é temporal, Ele nos dá algo bem maior do que o nosso pedido: a força, a determinação, a esperança, a gana para conseguir. E quando nós alcançamos aquilo que nós buscamos, Deus nos revela uma outra coisa, que é a sua bondade e a sua atenção para conosco. Não pelo bem que nós recebemos, mas pela transformação que teve em nós de crermos que Ele provê e nós alcançamos pela graça e pelo nosso trabalho. Muito bem. Então a gente pode pedir, a gente pode fazer o pedido para Deus, não tem problema. Só que a gente tem que ter essa noção de que a vontade do Pai é que tem que ser feita. Então, se não for em consonância, se não for coerente com a vontade do Pai, eu tenho que ter aqui minha humildade e o meu entendimento de que eu preciso aceitar daquela forma. Por mais sábia que seja a pessoa, Wilkin, em seu pedido, nós não conseguimos enxergar todos os lados, né? Então, é necessário que nós tenhamos confiança em fé em Deus, que enxerga muito além daquilo que nós conseguimos enxergar. Quando nós fazemos isso, nós entregamos inteiramente a Deus os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas vontades e fazemos realmente valer a pena a oração do Pai Nosso quando nós rezamos: "Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu." O que não pode acontecer é a gente rezar o nosso Pai Nosso cotidiano e dizer assim: se Deus falhar, se Deus não me der, eu tenho um plano A, B, C, D, E, F. E a gente tem outras camadas insistindo. E o pior, nós apostasiamos a nossa fé e buscamos em outros lugares que nos prometem essas coisas que nós não alcançaremos lá. Então a nossa fé não pode funcionar à base de troca com Deus. Não é comércio. O comércio a gente deixa para lá, né? A gente deixa para a nossa mercearia, deixa para
a nossa compra de roupa, botar combustível, outras coisas. A nossa relação com Deus é uma relação trinitária, é uma relação de amor. Da mesma forma como acontece no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que é esta comunhão de amor, a nossa relação para com Deus deve ser unicamente essa. Santo Agostinho nos ensina que amor com amor se paga. Então, se nós queremos retribuir a Deus algo, retribua com amor. E qual é a medida do amor? Mais uma vez, Santo Agostinho, a medida do amor é amar sem medida. E à medida que a gente ama, a gente reconhece verdadeiramente a Jesus como Filho de Deus. E aí a gente consegue, de fato, realizar as obras de Deus, que é o que vai estar dizendo lá no Evangelho também. A multidão pergunta a Jesus, né? O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus responde. Queria que o senhor falasse disso também. A resposta do Cristo é muito clara. Fazer a vontade do Pai é reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse reconhecimento que Jesus Cristo é o Filho de Deus não é apenas um reconhecimento por palavras. É muito fácil dizer a Deus, eu creio em Jesus. Mas entre o meu crer e o exercício do meu crer é aqui que nós devemos nos apegar. Muitas e muitas vezes nós caímos na tentação de buscar uma fé estética, não é? Que é uma fé das aparências. Mas a fé que Jesus nos convida hoje é uma fé ética, uma fé prática, uma fé do cotidiano. E que fé é essa do cotidiano do qual nós somos convidados a exercer? É nos lembrar da homilia, do discurso que Pedro faz logo após Pentecostes, quando ele diz em quem nós cremos, não é? Que Jesus Cristo foi aquele que vocês crucificaram, mas que ele ressuscitou, é aquele que passou pelo mundo fazendo o bem. Então, a ética do Cristo é fazer o bem, fazer o que é reto, fazer o que é justo. E à medida que nós cremos em Jesus, nós fazemos aquilo que Jesus fez, porque senão vai dar uma incoerência muito grande de vida. Nós falamos que amamos a Deus, mas nós não exercitamos esse amor no cotidiano da nossa vida. E ele sintetiza muito bem aí, né? Aquele que passou pelo mundo fazendo o bem. Acho que a gente não precisa dizer mais nada depois disso, né? A gente consegue sintetizar ali em uma frase tudo aquilo que a gente entende como ser Jesus e como ser um cristão. Então, para eu ser um cristão, preciso passar pelo mundo fazendo o bem, assim como Cristo fez. E aí a gente, no meio do caminho, vai encontrando alguns desafios para isso também, né? Não é fácil. Cruz sempre teremos, né? O Padre Zezinho canta uma música que eu não me recordo, que eu não sei cantar, mas uma das frases que se diz é assim: é fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas vai doer depois do sim e vai doer depois do não. Quando nós respondemos a essa resposta, a essa pergunta do Cristo, nós podemos dizer não, e vai doer dizer não ao projeto do Reino de Deus. Quando nós respondemos sim a Deus, vai doer também, porque é exigente para nós a nossa fé. Mas a pergunta que nós fazemos é: com qual dor eu vou querer conviver? A dor do não ou a dor do sim? Nós sabemos que a dor do sim é uma dor compartilhada, é uma dor que nós carregamos a nossa cruz não sozinho, porque nós vamos atrás do Cristo, nós seguimos o rastro da cruz de Cristo. Eu não sei se você já andou em alguma duna de areia, mas a gente sempre segue o rastro de alguém que passou, porque a areia já está mais batida e a moto, o carro tem mais estabilidade. Da mesma forma, nós com Cristo, nós seguimos o rastro da cruz de Cristo. Ela que já passou aplainando os caminhos, nós temos as nossas, mas é uma cruz partilhada, não só com o Senhor, mas com os irmãos que também nos ajudam em nossa caminhada. Há um cântico de Abacuque, do qual nós cantamos na liturgia das horas, que sintetiza isso. Olha, mesmo que faltem as ovelhas nos apriscos, mesmo que faltem o gado nos currais, que a oliveira não dê mais o seu azeite, né? Mesmo assim eu creio no Senhor e bendigo o seu nome. Porque nós provamos o nosso amor a Deus, não na alegria,
É muito fácil dizer que nós amamos a Deus na alegria quando tudo está bem, mas dizer que nós amamos a Deus na dor, eis aqui aonde o Cristo depura, não prova, que quem prova é o mal, mas depura, separa aquilo que é puro e impuro, é no momento da dor que nós devemos dar o nosso maior testemunho. Nós cremos em Deus. Perfeito. Jesus fala ali de um alimento eterno, quero entender que alimento é esse. É um alimento que não se acaba, por mais saborosos que sejam essas delícias que estão em nossas mesas, está em nossa mesa, mas o alimento que o Cristo nos dá é Ele mesmo. Aqueles que buscam a Cristo para saciar a sua fome, sacia-se do próprio Cristo. É Ele que se entrega, é Ele que se dá. Ele, não podendo dar-se mais do que já tinha se dado, Ele se dá como alimento. E como o alimento mais simples que se podia ter na sua contemporaneidade, que era pão. Para nos mostrar que nós encontramos a nossa saciedade não naquilo que é grandioso, naquilo que é magnífico, mas o Cristo se revela naquela simplicidade do nosso cotidiano, no pão, que é o alimento do cotidiano, para dizer que nós necessitamos nos alimentar do Cristo no cotidiano da nossa vida. Todos os dias, então? Todos os dias. Muito bem. E como que eu faço para cultivar? Quem está nos acompanhando agora quer aprender a cultivar essa fé verdadeira e menos condicionada a resultados, menos condicionada às respostas que eu estou esperando de Deus. Conhecendo a Deus. Não se pode amar ao desconhecido. Por isso que muitas vezes nós caímos na tentação desses que nós ouvimos no Evangelho, de buscar a Cristo apenas para saciar uma necessidade temporal. Isso faz quem não conhece. Então, quem faz quem não ama, porque não conhece. E como é que nós conhecemos a Deus para podermos amar? Nós conhecemos a Deus à medida que nós ouvimos Sua palavra, à medida que nós participamos e celebramos os sacramentos, à medida que nós exercitamos a nossa caridade, à medida que nós colaboramos com a construção do reino de Deus aqui nesta terra. Então é necessário, antes de amar, conhecer, para que a gente possa saber muito bem em quem nós depositamos o nosso amor e a nossa confiança. Só conhecendo a Deus que se pode amar verdadeiramente a Deus e aos seus filhos. E Deus revelou a sua face. Qual é a face de Deus? Jesus Cristo, nosso Senhor. Perfeito. Então, aquela pessoa que está nos acompanhando agora, talvez estava vivendo até aqui uma fé condicionada e estava frustrado, porque se você vive uma fé dessa forma, você se frustra, porque Deus não vai ficar atendendo a todos os seus pedidos, porque Ele sabe o que é melhor para você. E aí, essa pessoa pode ter se afastado da fé. Para que ela consiga se aproximar, conhecer Deus da forma que o senhor está mencionando aí, ela precisa ter uma certa intimidade. Qual que é o papel da oração nessa intimidade, nessa aproximação, nesse conhecimento de Deus? Santo Agostinho, ele nos ensina e nos faz uma distinção interessante, mesmo que na epistemologia da palavra não tenha diferença entre rezar e orar, não é? É a mesma coisa na epistemologia da palavra, mas Santo Agostinho nos diz assim, que quando a gente reza, a gente fala com Deus, não é? Então, qual é o momento da nossa reza? Quando nós rezamos o terço, quando nós lemos a vida dos santos, então nós estamos falando com Deus. E quando nós oramos, que é o momento do silêncio, da resposta, é Deus que fala conosco. Então, esse diálogo, esse intercâmbio do qual nós fazemos na oração, ela é necessário que seja feita todos os dias. Porque como é que nós vamos conhecer? Como é que nós vamos ter intimidade? Como é que nós vamos ser verdadeiramente amigos se eu não converso, se eu não interajo, se eu não partilho as minhas alegrias, as minhas tristezas, as minhas dores, as minhas angústias com aquele que pode transformar e restaurar a minha vida? Então, a oração é esse momento em que eu entro em comunhão com Deus nesse diálogo, não um monólogo. Às vezes, a gente quer falar com Deus, mas nós não damos tempo a Deus de responder a nós. Então, é necessário que nós rezemos,
mas que nós deixemos Deus falar na oração do nosso coração, do silêncio, porque Deus habita no silêncio. E é interessante o senhor falou isso sobre contar as coisas boas também, Sim. né? A gente tem essa mania feia, né? De falar com Deus na hora de reclamar, na hora de pedir, na hora de chorar, mas na hora que algo acontece conforme a gente pediu ou conforme a gente gostaria, a gente se esquece muitas vezes de contar para Deus também, claro que Ele sabe de todas as coisas, mas é sobre essa intimidade, né? Essa conversa que a gente precisa estabelecer com o nosso Pai. Então talvez seja um exercício bom também, né? Conversar com Deus e agradecer por aquilo de bom que nos acontece. Muitas vezes a gente esquece disso, porque a gente está apegado àquilo que está faltando, àquilo que a gente gostaria de ter e não tem. Um dos sintomas dessa fé utilitarista que busca só pela necessidade é justamente esse. É não saber agradecer, não saber reconhecer a bondade de Deus. E nós caímos nessa tentação muitas e muitas vezes da ingratidão. Não é? A gente recebe. Deus é bondoso e compassivo e misericordioso conosco em tantas situações do nosso dia a dia, da nossa vida, e por um breve momento de algo que é necessário que nós passemos, aí a gente diz, nossa, Deus me abandonou, Deus virou as costas, sendo que aquilo foi um pequeno pedaço de uma história, de uma vida inteira de bondade. Então é necessário agradecer a Deus no cotidiano da nossa vida. Santo Afonso nos ensina que quando nós pedimos algo a Deus, a gente já pede agradecendo, porque a gente tem a certeza que vai receber à medida da nossa necessidade, não do nosso querer. Porque Deus ama não por merecimento. Ele não nos dá algo porque a gente merece. Ah, se você fizer isso, eu vou lhe dar. Mas Deus nos dá na ordem da necessidade. E o que é que nós necessitamos de Deus sempre? Amor. Perfeito. A gente vê ali as pessoas nesse evangelho, né? As pessoas indo atrás de Jesus com pressa, quase ansiosas, né? E a nossa fé não pode ser ansiosa. Não. Temos que saber respeitar o tempo de Deus. Que é diferente do nosso. Nós buscamos, muitas vezes, com essa ansiedade e com essa aceleração, porque o nosso tempo é limitado, não é? A nossa vida é breve e curta e nós queremos tudo muito acelerado para que a gente possa saborear tudo o que a gente anseia o mais rápido possível. Mas o tempo de Deus é o tempo da graça, não é? É o tempo da plenificação do Espírito Santo. Então é necessário que nós peçamos sempre. Não nos cansemos de pedir, como o próprio Cristo diz, não vos canseis de pedir ao Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, vocês alcançarão. Mas alcançarão à medida do qual Deus nos dá, de acordo com a nossa necessidade, não pelo nosso merecimento. É muito bom insistir isso para que a gente não caia na tentação de dizer assim, ah, Deus, eu fiz isso, eu te dei isso, agora é necessário que você me dê isso de volta. Quase como se Deus estivesse devendo. Devendo, isso. Não pode ser assim. Deus não deve nada pra gente. Não. Padre, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui, por ter vindo tomar esse nosso santo café. Vamos comer um pão de queijo agora, né? Enquanto isso, a gente faz uma pausa. Mas eu agradeço muito a sua presença aqui. Muito bom recebê-lo, viu? Obrigado a todos vocês que nos acompanharam.